aí, ó. 1 hora, 50 minutos para responder a questão. Vamos lá, né? E aí, gente, bom dia mais uma vez. Parabéns a todos. Pronto, tá lá, Luana, Gisele, colocando presente, exatamente. Presente, 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 já a frequência, né? E aí, gente, vamos lá? Registrar a aula de hoje. Hoje são o quê? Hoje são 23, não? 23 de julho de 2021. Quero saber. Pronto, olha lá. Aula de dúvida. E aí? Vamos tirar a dúvida hoje? Vamos tirar a dúvida agora? Se preparando, gente. Semana que vem, quarta-feira, simulado de física. Então, quero ver agora. Professor, dá para o professor responder essa questão? Então, antes que peçam alguma questão, já quero ver. Primeira pergunta do dia, valendo qualitativa, valendo a participação, né? Ó, pelo menos isso. Aula de revisão. Vou registrar aqui, né? Ó, ficar gravado aí. Revisão. Revisão de física para o simulado. Segundo simulado de física, né? O penúltimo. Os alunos aí do ensino médio, que são novatos, né? Só existe 3 simulados. Primeiro bimestre, segundo, terceiro bimestre. Quarto bimestre é se preparar para o Enem. Né? Então, lá. Revisão. Quero saber. Pelo menos isso. Qual é o conteúdo? Professor, esse simulado. O assunto vai ser o quê? E aí, alguém sabe? Participação? Quero ver? Ninguém? Ninguém? Tá. Primeira pergunta. Não foi nem sobre o assunto, né? Nem sobre questão. É sobre o conteúdo. Qual é o conteúdo? E aí? Ninguém? Revisão. O assunto. Simulado. Semana que vem, o assunto. Funções. As funções horárias. Tá, professor? Quais são as funções horárias lá do movimento? Funções horárias do movimento retilíneo. Ah, professor, tem o movimento retilíneo. Quero saber quais são as funções horárias. Quais as funções horárias que trabalhamos nos movimentos? Então, funções horárias e gráficos. E gráficos. E gráficos. Então, gente, está aí o assunto, né? O conteúdo, basicamente, são esses 2 assuntos. Funções horárias e gráficos. Aí eu quero saber. Pronto, já fiz a primeira pergunta, ninguém até agora. Gente, sinceramente, a aula é exatamente o que vocês tiverem. Não tem dúvida? Eu vou ficar aqui aguardando, ficar no vácuo, né? É para você. Não tenho dúvida. Ah, que bom, parabéns. Então, lá. Vou fazer a segunda pergunta. Quantas funções nós temos? Quantas funções? 3. Funções horárias. Parabéns, Helena. Então, funções horárias. Olha lá, Davidson no chat. Então, funções horárias, professor. Vou lá fazer o Enem, vestibular, o que for. Funções horárias para o movimento retilíneo, basicamente temos 3 funções. Três funções. Quais são as 3 funções? Quero ver agora quem é que vai dizer. Ditem aí para mim, quais são as 3 funções? A primeira é o quê? De maneira descontraída, a gente chama como? A função do... E aí, ninguém? Rapaz. Função do... Sorvetinho. Sorvetinho, parabéns. A função do sorvetinho, Hélio, o que mais? Pronto, olha lá. Hélio interagiu bastante essa semana, fazendo pergunta, foi tirando dúvida, parabéns. Sorvetinho, o que mais? Vovô é ateu e sorvetão. Basicamente são essas 3. Ah, professor, e Torricelli? Torricelli é a equação. Equação de Torricelli. As funções são 3. Quero ver agora. Vamos lá. Todo mundo ditando aí para mim, quero ver participação. Sorvetinho, professor, como é o sorvetinho? Essa é igual ao quê? Como é o sorvetinho? Essa é igual ao quê? E aí, ninguém? E aí, gente, estamos perdendo tempo. S0. S0. O que mais? Mais. Tá faltando o quê? VT. Parabéns, Jalena. Então, vamos lá. S é igual a S0 mais VT. Acabou. Próxima função. Vovô é ateu. Como é vovô é ateu? V é igual ao quê? V é igual ao quê? E aí? Ninguém? V0. V0. Parabéns. Mais o quê? Mais AT. Então, gente, sinceramente, eu estou colocando aqui uma abaixo da outra para você fazer essa análise, né? Essa relação, essa analogia. Tá, professor? Aqui é o espaço, então começa com S. Aqui é a velocidade, então começa com V. Veja que aqui é S, S0. Analogamente, ele segue o mesmo critério. Se aqui é S, começa com S0, aqui é V, vai começar com V0. Então, vendo a mesma relação análoga, S, S0, V, V0. Aqui tem mais um outro termo seguido do T. Aqui tem mais um outro termo seguido do mesmo T. Só que aqui é velocidade e aqui é aceleração. Então, gente, pelo menos isso é você ter em mente. Pronto, tá lá. Desde criança, né? A geração de vocês, sei lá, tem o selfie, né? Tira lá, selfie. Ah, vou tirar selfie. Print, qual print? Faça pelo menos agora na sua mente. É o print na mente. Não tem nada no celular, sei lá, no aparelho. É na mente.
um print mental, ficar pelo menos essa imagem. Tá, professor? Quais são as funções? S, S0, V, V0. Quero ver agora a terceira. Qual é a terceira e última função do movimento retilíneo? O movimento retilíneo é qual? Sorvetinho, vovô ateu, e o próximo? É o quê? Sorvetão. 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 Parabéns. Como é o sorvetão? Quero ver agora quem é que sabe ditar aí o sorvetão. Termo por termo. S é igual ao quê? S0, o que mais? Mais, e aí? Ninguém? Mas, rapaz. V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Véspera de simulado, hein? Se prepara aí. Então, gente, sinceramente, basicamente temos essas três funções. Três funções para o movimento retilíneo. Ah, professor, movimento retilíneo uniforme ou uniformemente variável? Movimento retilíneo. Eu tenho aqui as três funções. Está faltando a quarta expressão, professor. A quarta expressão lá, que era a equação de Torricelli. Observe que lá é a equação. Estamos estudando aqui as funções horárias para o movimento retilíneo. Aí eu quero saber, professor, pronto, pelo menos tem em mente essas três funções. Aí, a partir de agora, a nossa revisão, a aula de hoje, revisão, a gente vai estar revendo as funções em relação aos gráficos. Professor, como é que resolve lá aquele gráfico? Eu estou com dúvida em gráfico. Pois bem, a aula agora é de gráfico para tirar essas dúvidas. E aí, quero saber agora a primeira questão. Primeira dúvida. Vou apagar aqui, porque basicamente a revisão foi essa. Não tem mais o que fazer. Aí agora a gente vai responder questão. Quero ver quem vai apresentar a primeira questão. Professor, resolve aí, por favor, essa questão que eu estou com dúvida. O professor está aqui para vocês. Não tenho mais o que a gente fazer. O conteúdo foi dado, né? Depois do conteúdo dado, agora faz o quê? Tira a dúvida. E aí, alguma questão? Mas, gente, o que é isso? Ontem tinha gente comigo, no celular, até de noite, perguntando, professor, essa questão, como é que resolve essa questão? Estou com essa questão. E aí, ninguém? Alguma questão? E aí? Abra um caderno, gente. Vejam aí o que estão fazendo, tá, professor? Aí, então, não tem dúvida porque então estão sabendo de tudo? E aí, gente? Nenhuma pergunta? Rapaz. Vamos lá. Professor, eu estou com bastante dúvida. Pronto. Parabéns. Peguem uma questão em específico. Professor, tenho aqui essa questão. Pronto. Então, vou pegar aqui uma questão enquanto ninguém se pronuncia. Né? O tempo que a gente vai trabalhando e vai aparecendo outras dúvidas. Professor, eu tenho uma questão. Vá, diga lá. Qual é a questão? É a questão 2 da atividade 10. Certo. Dite aí para mim, por favor. Eu estou sem ela Lá. aqui. Pode. Espera aí um momento. Parabéns. Olha lá. Euler não. É porque está em cima. Cadê? Deixa eu ver. José Felipe, né? Pronto. É um gráfico. Eu não sei como é que eu vou falar. Deixa eu ver, eu posso apresentar? A Sim. tela? Abra a tela, né? E mostre para eu ver. E aí? Bote só o caderno, né? Bem estampado na tela. Tô vendo. Nossa, que recurso fantástico, né? Você literalmente apresentou, né? Sim. Qual é a questão? A 2, né? Estou vendo lá. A2. A2. É o gráfico que... Deixa eu ver aqui. Questão 2. É o gráfico da velocidade, né? Ou é do espaço? Dá para dar um zoom aí? Pronto, é da velocidade. Pronto, perfeito. Velocidade pelo tempo. Menos 6, 2, 8. Pronto. Menos 6, 2 e 8. Olha lá. Parabéns, José Felipe. Olha lá, a questão é essa. Não, dado o gráfico da velocidade pelo tempo, menos 6 é abaixo, né? É abaixo. Menos 6 aqui, né? Aí aqui 2 e aqui 8. Não é isso? Pronto. E o gráfico é aqui. Pronto. E aí, gente, alguma pergunta? Qual a dúvida lá, Felipe? José. José Felipe. Ele pede o quê? Ele pede para você calcular, primeiro, o que a gente pode encontrar com isso daí? Ele pinta aqui, ó, destaca essa área, né, ó, essa região, essa figura aqui, esse retângulo, né, ó, e ele quer saber, a partir dessa região, o que a gente pode encontrar? Tá, professor? E aí,
Aceleração, né, gente? Aceleração. Qual é a aceleração? A aceleração vai ser exatamente esse valor aqui, ó, vezes esse valor. Quanto é que mede isso daqui, essa altura? 6. Quanto é que mede isso daqui? Entre 2 e 8 tem o quê? Tem 6 também. 6 vezes 6, 36. Acabou-se. Ó, vamos fazer o seguinte. Deixa eu... E aí, José Felipe, entendeu mais ou menos? Pode repetir, professor? Pronto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui e vou fazer bem detalhado, porque essa dúvida de José Felipe pode ser a dúvida de muitos. E parabéns pela participação dele, que está correndo atrás. Né? Então, lá. Primeiro, vou fazer uma revisão aqui bem rápida sobre gráficos. A gente colocou aqui as funções. Quais foram as funções? Sorvetinho, vovô é ateu e sorvetão. Quero saber agora, tá, professor? Dada a função S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado, eu vou fazer, José Felipe, de maneira bem detalhada para que você acompanhe o passo a passo, certo? Vamos lá. Essa função aí, a gente já fez a revisão das 3 funções. Dada essa função, das 3 funções que nós revimos, essa função é qual das 3? Qual das 3? E aí? Sim? Vovô é ateu? Sorvetão, né? Sorvetão. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Veja só. De maneira formal, ela é chamada função horária do espaço com relação ao tempo. Para o movimento, etnia, uniformemente variável. Quero saber, como é o gráfico dessa função? Como é o gráfico dessa função? O espaço pelo tempo. Estão vendo aqui que começa com o espaço? O espaço pelo tempo. Qual é o gráfico dessa função? E aí? É uma reta? É uma hipérbole? É uma elipse? É o quê? É uma parábola? Uma parábola, Dalena. Parabéns. É uma parábola. A parábola pode ser para cima ou para baixo. Com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. Vamos dizer que essa parábola aí seja com cavidade para cima. Para cima. Aí eu quero saber, professor, o que é que diz se a parábola é para cima ou é para baixo? O que é que vai dizer isso? Da matemática lá, né? Estudaram no ano e agora estou estudando o primeiro ano de matemática. O que é que diz quando a parábola é para cima ou para baixo? O que é que define ela ser para cima ou para baixo? E aí, alguém? O sinal. O sinal. Se o sinal aqui do termo t ao quadrado, do termo da variável ao quadrado for positivo, a parábola é para cima. Se for negativo, é para baixo. Simples assim. Aí eu quero saber, pergunta. Qual é o valor que o gráfico corta o eixo vertical? E aí? Qual é o valor que o gráfico corta o eixo vertical? E aí, gente? Ninguém? S0, né? S0. S0, parabéns. S0. Então, gente, independente do valor, cadê? Eu acho que Kaique é daqui, né? Tinha pedido, professor, faça questões com valores, com números, valores numéricos. Independente do número, gente. Independente do valor numérico. Sempre, é uma regra. O valor de S0 vai ser onde o gráfico corta o eixo vertical. Ah, professor, se aqui fosse 7, aqui era 7. Se aqui fosse 20, aqui era 20. Se aqui fosse 8, aqui era 8. Simples assim. Então não precisa fazer cálculo, não precisa fazer conta, não precisa calcular nada. Basta olhar o valor numérico. O número que tiver aqui, o número sozinho, é exatamente o valor que o gráfico vai cortar o eixo vertical. Acabou-se. Ah, professor, essa parábola corta o eixo vertical quantas vezes? Uma vez só em S0. Quero saber, olhando para cá, ó, é só olhar. Olhar, você vai olhar para cá e vai me dizer, vai dizer o que você está vendo. Essa parábola corta o eixo horizontal em quantos pontos? 2 pontos. 2. E aí que eu estou começando a ficar assustado. Ah, professor, o camarada não está vendo que aqui eu tenho 2 pontos, ele corta aqui e corta aqui. Pronto, parabéns. Então, olhar, né? Ó, olhar e ver. Tá, professor? No eixo vertical, corta em um ponto só, uma vez só. Agora, já no eixo horizontal, ele corta em 2. Quero saber, se aqui no eixo vertical é uma regra, ele corta em S0, no eixo horizontal, ele vai cortar em 2 pontos. Quais são esses 2 pontos? Esses 2 pontos vai ser exatamente o valor de quem? E aí, alguém sabe? E aí, Hélio? Da origem? E aí, Daliane? Do tempo. No tempo. Gente, sinceramente, vocês estão vendo aqui, olha, mas parabéns, Hélio, você respondeu. É na origem para o espaço, mas com relação ao tempo, eu estou aqui no eixo do tempo. Estão vendo aqui? Aqui é o eixo do espaço. Vertical é o espaço. Já o horizontal é o tempo.
Ah, professor, ele vai cortar em 2 tempos. Quais são os 2 tempos? T' e T 2 linhas. Simples assim, gente. Por isso que você estudou lá no 9º ano, que a equação do 2º grau tem 2 raízes. E o que é 2 raízes, professor? O que são 2 raízes? 2 raízes são os 2 valores que anula, que zera aquela minha função. Então, são exatamente esses 2 valores de T que vai anular, como o Hélio disse, que eu vou estar na origem. Mas tenha calma, porque senão vai me estudar o espaço com o tempo. Ah, professor, observe. O meu carrinho começa aí em que posição? O carrinho começou em que posição? E aí, ninguém? Começou aqui, né? Ó. Ninguém tá vendo? Interaja aí. Olha lá. Começa em S0. Ah, professor, o meu carrinho começa em S0. Ele está indo ou voltando? Olhando para o gráfico. É só olhar para o gráfico. Essa linha vermelha mostra que o carrinho está indo ou voltando? Indo. Não. Ela está voltando, Daliane. Observe. Observe aqui o gráfico. Em cima dessa linha do gráfico, ele vai... É como se fosse uma montanha russa. Está descendo, 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 descendo. Chegou aqui embaixo no valor mínimo, aí começa a subir, subir, subir. Então, observe que aqui, em S0, ele começa a descer, 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 descer. Então, observe que vai descendo. Então, ele começa o S0, a posição inicial do carrinho. Ele está antes ou depois da origem? Tá, professor, ele está depois. Ele está lá acima, lá na frente. Observe que a origem é aqui. A origem. Vejam a diferença. Uma coisa é origem, outra coisa é espaço inicial. O espaço inicial é onde o carrinho está. O carrinho está, professor, lá na frente. Ele começa lá na frente S0. Bem depois da origem. A origem é aqui. Observe que a origem não está nem acima nem abaixo. Nem à direita nem à esquerda. Está exatamente na origem, no 0. Vai como se fosse cabedelo. Observe que o carrinho começa lá na frente, como se fosse João Pessoa. Mas ele está voltando. Estão vendo aqui, ó, que vai descendo? Olha, o tempo vai passando, vai indo para frente. E o espaço vai descendo. O espaço descendo e o tempo indo para frente. Então, em cima aqui dessa linha aqui do gráfico, vai descendo, como se fosse uma montanha-russa, descendo, descendo, descendo. Ou seja, ele está voltando. Quando ele chega exatamente aqui nesse T, o que significa esse T? Esse T é o quê? É um tempo. É um primeiro tempo. O primeiro tempo que aconteceu o quê? Ele está lá na frente, na origem, está voltando, 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 voltando. Depois de um certo tempo, exatamente em telinha, ele chegou aonde? Ele chegou na origem. Na origem. Na origem, parabéns. Chegou na origem, ele parou? Ele começou a mudar de sentido, ele voltou? Não, ele continua descendo. Estão vendo aqui que ele vai continuar descendo agora para o outro lado, do outro lado da origem. Antes da origem. Vem até esse ponto mínimo. Nesse ponto mínimo, o que ele faz? Observe que antes ele está descendo, 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 descendo. Chegou no ponto mínimo. Aí agora vai começar a fazer o quê? Subir, 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 subir. Ou seja, nesse ponto mínimo, o que ele faz? Ele para. Então, observe que nesse primeiro tempo é na origem. Ele passou pela primeira vez na origem. Chegou aqui nesse ponto, ele parou. Por que ele parou? Porque ele vai mudar de sentido. Observe que ele está descendo, descendo, descendo. Aí tem que parar para mudar, virar. Mudar de sentido. Aí começa a subir. Subir, 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 subir. Se pergunta, quando ele começar a subir, voltando, né, ó, de volta, ele vai passar a segunda vez. Segunda vez por onde? Pela origem, tá vendo? Ó? Ele vai passar a segunda vez pela origem. E essa segunda vez que ele passa pela origem, vai ser em que tempo? Num segundo tempo, T2. Então pergunta, só olhando para o gráfico, quantas vezes esse carrinho passa pela origem? Quantas vezes? 2. 2. 2 vezes. 2 vezes. Ele passa pela origem vindo e depois passa pela origem voltando. Nessas 2 vezes que ele passa pela origem, ele então passa 2 vezes pela origem. Em quais os tempos? Em T' em T2 linhas. Ele para quantas vezes? Uma vez só. Para fazer o quê? Para mudar de sentido. Então, gente, a partir de agora é começar a você entender. Entender o que é que está acontecendo nesse gráfico. Tá, professor? O que está acontecendo nesse gráfico? Pronto, então esse primeiro gráfico aqui é o gráfico que relaciona quais as grandezas. Vamos lá para chegar na resposta para José Felipe. É o gráfico que relaciona espaço pelo tempo. Ah, professor, depois do espaço pelo tempo, qual é a próxima possibilidade, a próxima possível possibilidade que eu tenho de relacionar as grandezas? O primeiro gráfico é o espaço pelo tempo. O próximo gráfico vai ser o gráfico de quem? O próximo gráfico vai ser o gráfico de quem? E aí, ninguém? Tá, professor? Espaço pelo tempo. O próximo vai ser o quê?
Velocidade pelo tempo. Pelo tempo. Parabéns, Dalina. Observe que o espaço pelo tempo, o gráfico é o quê? Uma parábola. Já a velocidade pelo tempo, o gráfico vai ser o quê? O gráfico vai ser o quê? E aí, ninguém? Uma reta. Vai ser uma reta. Parabéns, José Felipe. Uma reta para onde? Ou para cima ou para baixo. Vamos colocar aqui para cima. Para cima. Ah, professor, e ele vai cortar esse gráfico aqui, vai cortar o eixo vertical? Em que valor? Qual é o valor que ele vai cortar o eixo vertical? Quer ver agora? Observe aqui que corta o eixo vertical em quê? Em S0. V0. Já aqui vai cortar em quê? Em V0. Olha lá o valor. Aqui vai ser esse valor S0. Já aqui vai ser esse valor V0. Então, gente, é começar a entender. Ah, professor, aqui é o gráfico do espaço pelo tempo. Corta em S0. Aqui é o gráfico da velocidade pelo tempo. Corta em V0. Observe que o espaço pelo tempo é uma parábola. O gráfico da velocidade pelo tempo já é uma reta, ou para cima ou para baixo. Mas observe que se eu estiver falando desse, era para estar para baixo, né? Ah, professor, porque veja que no primeiro momento ele está descendo. Está descendo aqui. Está vendo? Está descendo. E depois ele sobe. Agora eu quero saber. Ah, professor, tem um espaço pelo tempo, velocidade pelo tempo. Qual é a terceira e última possível possibilidade que eu tenho para construir um gráfico? Posso construir um gráfico como agora? Espaço pelo tempo, velocidade pelo tempo, e agora pode ser o quê? Aceleração pelo tempo. Cadê lá? Parabéns, José Felipe. Aceleração pelo tempo. Aí eu quero saber agora. O gráfico da aceleração pelo tempo vai ser o quê? Vai ser uma parábola? Vai ser o quê? Aceleração pelo tempo. Vai ser uma reta. Alguém pode dizer, tá, professor, uma reta igual a reta aqui da velocidade pelo tempo? A reta da velocidade pelo tempo ou é para cima ou é para baixo. Já aqui o da aceleração é como? E aí, ninguém? O da aceleração é como? O da aceleração vai ser uma reta exatamente horizontal aqui, ó, paralelo com o tempo. Aí eu quero saber, vai cortar aqui o eixo vertical em que valor? Qual é o valor que vai cortar aqui o eixo vertical? Aqui corta em S0. Aqui corta em V0. Aqui S0, V0. E aqui vai cortar em quê? A0. Em A. Somente A, não existe A0. É o único valor de A, em A. Ah, professor, observe que aqui, olha, a minha função, ela é constante, ela nem sobe nem desce, nem aumenta nem diminui, não está variando. Quero que alguém responda, questão teórica de Enem. Por que o gráfico da aceleração pelo tempo, aqui, a aceleração pelo tempo é uma reta paralela aqui ao tempo, é uma reta horizontal. Por quê? Porque tem a ver com aceleração, porque ela é constante. Perfeito, porque a aceleração nesse movimento aqui é CTE, constante. Nesse movimento aqui, uniformemente variado, ela é constante. A velocidade que está variando, mas a aceleração ela é constante. Parabéns. Então, gente, simples assim. Então, não importa qual é o gráfico que você está estudando. Se é um gráfico de matemática, se é um gráfico de física, se é um gráfico de química, se é um gráfico de biologia. Ah, é na biologia, está lá um gráfico representando lá o crescimento da pandemia. Não importa qual gráfico seja. Toda vez que o gráfico for uma reta aqui horizontal, paralela, horizontal aqui, olha, é porque aquela informação que estão analisando no gráfico é constante. Observe que ela nem aumenta, nem diminui, nem sobe, nem desce. É constante. A vida, ao longo do tempo, o tempo está passando e ela está invariável, ela permanece constante. Tranquilo? Isso é o que você tem que ter. Então, a partir dessa função, você pode ter esses três gráficos: o espaço pelo tempo, velocidade pelo tempo e aceleração pelo tempo. Observe que dá a entender que é uma degradação. Estão vendo uma degradação? Que é como se estivesse derivando. Ó. O seguinte é uma ideia consequente, ou seja, derivada da anterior. O primeiro é uma parábola, o seguinte já vai ser uma reta. O terceiro, essa reta já vai ser constante. Então, é como se fossem consequências. O primeiro, o segundo e o terceiro. Então, gente, no primeiro momento, você tem que ter essa informação em mente. Entender o que é que está acontecendo com o gráfico. Entender o que é que está acontecendo, você ler e interpretar o gráfico. Entender o que está acontecendo com o carrinho. Ah, ele está depois da origem, ele está indo, ele está voltando. Ele para, ele passa na origem, ele volta, ele passa duas vezes, ele vem, ele volta. São essas as informações. Aí agora lá a pergunta de José Felipe. José Felipe, veja lá. Vou fazer aqui no canto. Não vou apagar, vou deixar aqui no canto. Para a gente fazer uma relação. Olha lá.
O gráfico que José Felipe passou foi esse daqui. Pronto. Era o gráfico de quê? Do espaço pelo tempo, da velocidade pelo tempo ou da aceleração pelo tempo? Era um gráfico de quê? E aí? Ninguém? Mas, rapaz, eu fui aqui no quadro e ele mostrou bem bacana lá no... E aí? E aí, José Felipe? Pelo menos você. Era um gráfico de quê? Diga aí para mim. É um gráfico de quem por quem? Da velocidade pelo tempo. Não foi assim? Um gráfico da velocidade pelo tempo. Aí o gráfico cortava aqui embaixo, né? Ele cortava em -6. Pergunta. Pronto, cortava em -6. Aqui passava em 2 e aqui passava em 1. Pergunta. Esse gráfico aí é uma reta ou é uma parábola? E aí? O gráfico que o José Felipe mostrou para a gente é o gráfico de uma reta ou de uma parábola? De uma reta. De uma reta. É o gráfico de uma reta para cima ou para baixo? Oi, professor, voltei agora. Minha internet tinha caído. Pronto, beleza, José Felipe. Não é, já estou aqui na tua questão. A gente veio e fez uma rápida revisãozinha para chegar na tua questão. Não é uma reta nem para cima nem para baixo, é uma reta o quê? Horizontal. Perfeito, José Felipe. Sendo uma reta horizontal, qual desses 3 gráficos ele se enquadra? Se enquadra no primeiro gráfico, no segundo gráfico ou no terceiro gráfico? Primeiro, segundo ou terceiro? No terceiro. No terceiro? Daliane, José Felipe, nenhum dos 3. Nenhum dos 3. Por que nenhum dos 3? Que me parece que ia responder, foi? Veja só. Ah, porque a linha tá embaixo, a linha não tá em cima da origem, não. A linha tá embaixo da origem. Não, Daliane, não é só por isso. Porque, veja só, é um gráfico da velocidade pelo tempo. Todo mundo concorda que é um gráfico da velocidade pelo tempo? Ninguém está percebendo nenhuma diferença aí, não? Pronto, vamos reformular um pouco melhor. O gráfico da velocidade pelo tempo é o primeiro, segundo ou terceiro aqui que eu enumerei? Velocidade pelo tempo. É o segundo. Estão vendo aqui que o gráfico da velocidade pelo tempo é esse? O segundo. O gráfico da velocidade pelo tempo aqui era o quê? Uma reta, uma parábola? Era o quê? Esse daqui. Era o quê? Uma reta. Uma reta. Para cima, para baixo ou horizontal? Para cima. Para cima. Já esse daqui também é um gráfico da velocidade pelo tempo. Mas essa reta aí está como? Horizontal. Horizontal. Então tem diferença entre esse segundo gráfico e esse que José Felipe deu da questão? Tem diferença? Tem. Tem? Qual é a diferença? Tá, pessoal, aqui é velocidade pelo tempo, a reta é para cima. Aqui é velocidade pelo tempo, a reta é horizontal. Quem é que pode responder sobre isso? O que é que está acontecendo, então? Bem, Em uma velocidade varia e na outra a velocidade é constante. perfeito, José Felipe. Foi exatamente o que Daliane falou aqui, tá, professor? Toda vez que a reta for horizontal, é porque aquela informação é constante. Aqui, no caso, era a aceleração. Já aqui, qual é a grandeza que eu estou analisando? É a velocidade. Então, a velocidade aqui, nesse caso, é constante. Pergunta, velocidade constante, o movimento é o quê? O movimento é uniformemente variado? Velocidade constante, o movimento é o quê? Movimento retilíneo uniforme. Essas funções que a gente estudou aqui, vovô ateu, sorvetão, aqui, sorvetão, vovô ateu, é movimento retilíneo uniforme? É movimento o quê? Retilíneo uniformemente variado. Qual é a única função do movimento retilíneo uniforme? Qual é a única função? Sorvetinho. Sorvetinho. S igual a S0 mais VT. E eu tinha feito errado, não foi? Ó? Eu fui responder lá, de maneira correndo, para José Felipe, e eu respondi errado. Então, vamos lá. Professor, no espaço pelo tempo, no sorvetinho do movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. E o gráfico da velocidade pelo tempo é desse jeito. Então, quando eu vou relacionar a velocidade pelo tempo, qual é a grandeza que eu encontro aqui nessa área destacada? É o ΔS. ΔS vai ser igual a esse tamanho aqui. Quanto vale esse tamanho aqui, José Felipe? 6. Está vendo aqui? Ó? 6 vezes. Quanto é esse tamanho aqui? De 2 para 8 variou quanto? 6. 6 vezes 6. Ou seja, o ΔS igual a 36. Está dizendo o quê? Que esse carrinho ele percorreu 36 metros nesse intervalo. Mas vamos por partes. Essa questão eu vou responder ela de maneira detalhada, porque a gente começou aqui
a questão sobre sorvetão, foi? Então, o movimento é retilíneo uniformemente variado. Vamos fazer uma questão respondendo. Tem alguma dúvida aqui sobre o que a gente colocou, sobre os gráficos? O gráfico do espaço pelo tempo, o gráfico da velocidade pelo tempo e o gráfico da aceleração pelo tempo. Vamos colocar agora valores, como o Caio aí uma vez perguntou. Professor, coloque valores para a gente trabalhar com valores. Então, vou apagar aqui para que a gente resolva uma questão dessa com valores numéricos. Para a gente chegar na questão que José Felipe pediu. Vamos lá. A questão diz o seguinte: S igual uma questão com valores numéricos para o sorvetão. S igual a 3 menos 4t mais t ao quadrado. Pronto, está aí a questão. Pergunta. Primeira coisa. Gente, sinceramente, o que mais vai cair nesse simulado são questões desse tipo. Dada a função, construa o gráfico. Dado o gráfico, construa a função. Então, eu quero saber. Primeira coisa. Estou olhando a função, a questão deu uma função, e eu quero que você me diga quantas funções nós estudamos até agora? 3. Das 3 funções, essa função aí me representa qual função? Sorvetinho, vovô ateu ou sorvetão? Sorvetão. Sorvetão. Parabéns. Então, ele quer que construa o gráfico. Então, Daliane já respondeu bem. Professor, eu já sei que é sorvetão. Se eu sei que é sorvetão, o gráfico do sorvetão vai ser o quê? Vai ser uma reta? Vai ser uma reta para cima, para baixo? Vai ser uma reta horizontal? Como é que vai ser o gráfico do sorvetão? Uma parábola. Uma parábola, José Felipe. Parabéns. Então, logo de cara, eu traço lá o gráfico do espaço pelo tempo. Observação. O gráfico do espaço pelo tempo para o sorvetão. Porque eu tenho um gráfico da velocidade pelo tempo e da aceleração pelo tempo. Do mesmo movimento. Tranquilo? Aí eu quero saber. Professor, já sei que é uma parábola. Mas como é que eu vou traçar essa minha parábola? Então, primeira coisa, você esquece da física por enquanto. E você vai tratar a questão de maneira matemática. Simples assim. Então, por isso você passou lá pelo 9º ano para aprender a responder questões de equação do 2º grau, depois funções do 2º grau. Estão estudando função do 2º grau ainda mais uma vez, aí no 1º ano. Aí eu quero saber como é que se resolve, professor, uma questão de equação de 2º grau. Por que do 2º grau? Porque o maior expoente da variável é 2. Então, é do 2º grau. Então, a primeira coisa para responder uma equação de 2º grau é identificar os termos, os coeficientes A, B e C. Então, lá, todo mundo identificando quem é A, quem é B, quem é A, quem é B e quem é C. A, B e C. Quero ver aí, identificando os termos. Professor, qual é o objetivo de uma equação de 2º grau? É encontrar o valor da variável. O valor da variável. Se é de 2º grau, geralmente tem 2 raízes. X' e x'. Não importa qual é a variável, se é x, se é s, se é t, se é y. Aqui é t. Lá na matemática era x. Então, você vai encontrar o t' e o t duas linhas. Mas, para isso, a primeira coisa, eu identifico os termos A, B e C. Quero que vocês me digam aí, olhando para essa equação, essa função. Vamos lá. Quem é A, quem é B e quem é C? De maneira matemática. Como faziam lá no 9º ano, como estão fazendo na matemática. Quem é A, B e C? E aí, José Felipe? A é 1. Pronto. Estão vendo todo mundo? Ó? Professor, A, o coeficiente A é o númerozinho que está do lado da variável ao quadrado. Aí o camarada vai fazer, professor, não tem nenhum número, está oculto. Na matemática, matematicamente falando, quando está oculto, se convencionou que o número é 1, né? Ó, então, o coeficiente A é 1. O coeficiente B é quanto? Menos 4. Coeficiente B, professor, é o número que tiver do lado da variável. A variável é o seno quadrado. Então, está lá, ó, menos 4. Parabéns. Então, gente, sinceramente, alguns alunos, eles se acomodam de dizer, não, professor, mas ela parece que está meio desorganizada, né? Então, não importa a ordem. Sempre vem primeiro A, B e C. Não era bom primeiro A, B e C, professor? Ele pode vir desorganizado, desordenado. Então, você tem que estar atento. Tranquilo? Então, eu quero saber. A é 1, B é menos 4 e C. Quanto é C? C é o tempo independente. O professor chama lá da matemática. É 3, né? Pronto. Identificados os coeficientes, professor, aí agora eu quero resolver a equação. Resolver a equação é encontrar o valor da variável, né? No caso aqui do T. T' e T duas linhas. O professor lá na matemática, o professor explica que para resolver a equação de 2º grau,
eu tenho que aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, tem dois procedimentos. Primeiro, enquanto valor do delta, e depois a fórmula de Bhaskara. Valor de delta e fórmula de Bhaskara. Ah, professor, como é que é a fórmula do delta? Do delta, o discriminante, né? Qual é a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Acabou-se. Então, gente, sinceramente, o aluno que vai fazer esse simulado semana que vem é pegar questões desse tipo e reproduzir essa aula, pausar, repetir, voltar, tentar fazer. Se você não fizer as questões, toda a aula, o professor passa lá 4, 5 questões. Tem gente que está me entregando só o que copia no quadro. O que copia no quadro é o conteúdo, é o assunto, mostra que ele está acompanhando. Mas a tarefa, a atividade que ele tem que fazer para estar lá no Google Classroom são os exercícios. São os exercícios. 4, 5 exercícios estão lá, questões para você responder. Então, responda a questão que eu estou dizendo. O simulado, eu tirei as questões lá do exercício. Então, você vai resolver todas as questões para, ao mesmo tempo, estar respondendo a tarefa e estar estudando para o simulado. Então, lá. Ah, professor, o valor do delta vai ser o quê? B? Quanto é B? B está aqui, ó, menos 4. C é menos. Desde lá do 6º ano, né, o professor explica. Quando o número é negativo, coloque entre parênteses. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A. Quem é A? 1 vezes C. Quem é C? 3. Delta vai ser igual. 4 ao quadrado. Quanto é 4 ao quadrado? 16. Menos por menos, dá mais. Então é 16 mesmo, né? Menos 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. E aí, quanto é? 16 menos 12 dá quanto? 4. Pessoal, encontrei o valor do delta. Meu delta é 4. Quais são os dois procedimentos para se resolver uma equação de segundo grau? Encontrar o valor do delta e depois aplicar na fórmula de Bhaskara. Somente. Então, professor, eu quero resolver uma equação de segundo grau. Encontra o valor do delta e substitui na fórmula de Bhaskara. Acabou. Qual é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara diz o quê? Professor, a variável x é igual, no caso aqui a variável é t. T é igual, t vai ser igual. Menos b, como é a forma de Bhaskara? Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Não é a fórmula de Bhaskara? Alguém pode dizer, professor, nunca na minha vida eu vi dois sinais simultaneamente juntos, assim, mais e menos ao mesmo tempo, em cima, um encangado em cima do outro. Exatamente por isso que vão ser dois resultados. Vai ser o T' e o T duas linhas, chamado x', x', porque um vai ser o mais e o outro vai ser o menos. Simples assim. Então, gente, é uma receita. Vocês têm que ir seguindo a receita. Vamos substituir os valores? Vamos lá. Ó. T vai ser igual menos da fórmula de Bhaskara. B. Quanto é B? Professor, é menos também. Então, vão ter dois sinais de menos juntos. Por isso que lá no 6º ano o professor dizia para colocar entre parênteses, quando o número for negativo. Menos 4. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quanto é delta? Eu encontrei o valor de delta igual a quanto? 4. 4. Parabéns, José Felipe. Igual a 4. Então, raiz quadrada de 4. Sobre 2 vezes A. Quem é A? 1. Pronto. Agora, eu vou resolver essa expressão. Como é que vai ficar essa expressão, professor? Vamos lá. Menos com menos dá mais. Mais ou menos da fórmula de Bhaskara. Tem que deixar esses dois sinais, um encangado em cima do outro, que é para você saber que vão ter duas raízes, um por mais e o outro por menos. Professor, mais ou menos. Raiz quadrada de 4. Quanto é raiz quadrada de 4? E aí? 2. 2. Mas agora parece só tem José Felipe. Não. 2. Tudo isso sobre 2 vezes 2. 2 vezes 1. 2, né? Já tinha dado a resposta. Professor, e agora? Agora eu resolvo. Mais ou menos. Porque um vai ser para o sinal, vai ser para o T' e o outro vai ser para o T duas linhas. Vamos lá. T' vamos fazer com mais. 4 mais 2 dividido por 2 dá quanto? Quanto é que dá o T'? T' é quanto? 3. Parabéns. T duas linhas é quanto? 4 menos 2. Tudo isso dividido por 2. Dá quanto? 4 menos 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Pronto, quero saber agora. Matematicamente falando, já encontrei os valores, né? Número, valor, numérico, número, valor. 3 e 2. Mas eu quero saber fisicamente. Fisicamente, isso significa o quê? 3 e 1 o quê? Isso são grandezas de tempo. 3 e 1 o quê? 3 quilômetros, 3 quilogramas, 3 o quê? 3 e 1? O quê? Segundos. Parabéns, José Felipe. A unidade, né? Ó, a unidadezinha aí.
3 e 1 segundo. Pronto, acabou. Professor, a equação do segundo grau nada mais é que encontrar o valor da variável. Contei 3 e 1 segundo. Quero agora montar o meu Professor, gráfico. Vai, diga lá, Daliane. sempre vai ser segundo, é? Pronto, parabéns, Jaliane. A unidade de tempo, parabéns. Pode ser segundo, minuto ou hora. Mas na maioria das vezes aqui a gente está trabalhando no sistema internacional, né? No sistema internacional o tempo é dado em segundos. Mas podia ser minutos, podia ser horas. Aí isso a questão vai dizer, certo? A questão lá vai dizer. Aqui vamos dizer que seja segundos. 3 e 1 segundos. Aí eu quero agora montar, para a gente finalizar. Quero montar o meu gráfico. Vamos voltar lá no começo o que Daliane disse. Professor, se a função é sorvetão, simples assim. É sorvetão, eu já sei qual é o gráfico. O gráfico é o quê? É uma reta? O gráfico é o quê? É uma parábola. Agora eu quero saber, essa parábola pode ser para cima ou para baixo, com cavidade para cima ou para baixo. Essa parábola vai ser para cima ou para baixo? E aí? Questão de Enem, de vestibular. Pergunta simples teórica assim. Já disse que é para cima. Quem é que vai responder? Por que essa parábola, a parábola desse gráfico é para cima? Por quê? E aí ninguém responde? Por causa do sinal? Porque o sinal de quem? O sinal do -4? O sinal de quem? O sinal do A, do coeficiente A. Estão vendo aqui, ó, o sinal desse número mais, professor, é positivo, é positivo. Toda vez que o sinal do coeficiente A, do termo A, for positivo, a parábola é para cima. Se o sinal fosse negativo, a parábola era para baixo. Simples assim. Então, mais simples do que isso, gente, sinceramente. Então, o sinal aqui do coeficiente A, se for positivo, é para cima. Se for negativo, é para baixo. Quero saber agora, sem fazer conta, sem calcular absolutamente nada. Qual é esse valorzinho aqui? A parábola, o gráfico, corta o eixo vertical em que valor? Qual é o valor? 3. 3, parabéns. Olha aqui, ó. Ele corta, professor, exatamente no termo independente. Aqui no termo independente, em 3. Que fisicamente falando, aqui é matematicamente, né? Ó, A, B, C. Fisicamente falando, seria como? Aqui seria S0, aqui seria V0T, e aqui seria AT ao quadrado sobre 2. Tranquilo? Então, estou identificando os termos aqui de maneira matemática, A, B e C, os coeficientes, para resolver Bhaskara. Já que eu vou identificar eles de maneira fisicamente falando. Quem é S0, quem é V0 e quem é A. Então, eu sei, professor, que esse meu carrinho começa em 3. Aqui embaixo, ele vai cortar, essa parábola vai cortar o eixo de T em quantos valores? Em quantos pontos? 1 e 3. Em 1 e 3. Estão vendo aqui que são em 2 valores, professor? Está aqui, ó, T' tem 2 linhas. Então, está aqui, ó, 1 e aqui, ó, 3. Parabéns. Simples assim. Então, quero saber, ó, matematicamente, eu já construí o meu gráfico. Corta a parábola no eixo vertical em 3, no eixo horizontal em 1 em 3. Quero saber, aqui, ó, que valor é esse? O valor mínimo aqui é quanto? Se aqui é 1, aqui é 3, 2. aqui 2. Parabéns. Por que é 2? Alguém pode dizer, tá, professor, porque tá bonitinho assim, 1, 3, no meio só pode ser 2. Jamais, jamais. Como é que eu faço para encontrar esse tempo intermediário? Vai ser a média dos tempos. A média dos tempos. Esse tempo aqui vai ser o T' mais T duas linhas, tudo isso dividido por 2. É a média que você calcula a sua média da nota. Ah, professor, eu tirei 10 na primeira nota. Tirei 8 na segunda, 8 mais 10, 18. Dividido por 2, 9. Então, sempre esse tempo intermediário vai ser a média dos dois tempos. Tranquilo? Ah, professor, somos 2, dá 4 dividido por 2, dá 2. Quero saber, o meu carrinho começa onde? Onde é que o meu carrinho começa? Meu carrinho No 3. Em Ele 3. começa antes ou depois da origem? Antes ou depois da origem? Depois. Ele começa depois da origem, lá longe, lá na frente, 3 metros depois. Aí ele começa o movimento. Mas ele começa o movimento indo para mais longe ou voltando em direção à origem? Voltando. Voltando. Estão vendo aqui que ele começa voltando? Olha, é só vocês irem andando, caminhando sobre o gráfico. É como se fosse uma montanha-russa. Ó. Descendo, 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 descendo. Começou na posição 3, veio voltando, 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 voltando. Quando chega aqui, ele está exatamente aonde? Aonde é que ele chegou? Na origem. Na origem, parabéns. Aí a questão lá do Enem pode dizer, em quanto tempo depois ele chegou na origem? Em quanto tempo ele chegou na origem? Depois da largada.
Começou a largada, tá. Um segundo? Em 1 segundo depois, ele chegou na origem. Parabéns. Aí a segunda pergunta, quantas vezes esse carrinho vai passar pela origem? Quantas vezes? 2. Duas. Uma primeira vez vindo e a segunda vez voltando. A primeira vez passa em 1 segundo e a segunda vez passa em que segundo? Em 3. Aí quando ele chega, passa a primeira vez pela origem em 1 segundo, ele parou ou ele continua o movimento? Olhando. Ele parou. Não, olha para o gráfico. A linha parou, a parábola parou ali. Estão vendo que ele continua? Depois de 1 segundo, ele continua descendo. Descendo. Ó, lá embaixo ele descendo. Ele continua. Agora só que ele está do outro lado. Ele está no valor negativo, do outro lado, antes da origem. Aí a pergunta é, quando ele chegar aqui, em t igual a 2, o que ele faz? Ele faz o quê? Para. Ele para. Ele para. Parabéns. Por que ele para? Tá, professor? Porque se ele vem descendo, chegou aqui, ele começa a subir. Para mudar de descer para subir, mudar esse sentido, ele tem que antes parar. Uma pessoa, isso é nítido, é intuitivo, né? Todo mundo sabe que alguém, alguma coisa, qualquer coisa se movendo, para mudar de sentido, antes primeiro tem que parar. Para mudar de sentido e começar a voltar. Então, sempre ele tem que parar para mudar de sentido. Aí a pergunta agora, eu quero ver quem vai responder. Tá, professor, eu quero saber agora. Aqui apaguei os valores, não foi? Aqui é 1 e aqui é 3. Qual vai ser a posição? Quero saber agora a posição. Qual é a posição em que o carrinho muda de sentido? Ele muda de sentido em que tempo? Qual é o tempo que ele muda de sentido? O tempo. 2 segundos. Em 2 segundos. Parabéns, José Felipe, Hélio, todo mundo está participando. O tempo é 2 segundos. Mas agora eu quero saber o espaço. Não é mais olhar na horizontal, é olhar na vertical. Na vertical, professor, ele vai mudar de sentido, ele vai parar em que posição? Aí, como é que eu respondo essa questão? Foi a questão da última aula que eu deixei para casa. Fizemos várias questões, exercício que eu deixei para ver quem é que ia responder, né? Ó, como é que eu faço para fazer isso? O valor do tempo é quanto? O valor do tempo é quanto? 2. Então, onde tiver 2, onde tiver T, eu boto quanto? Onde tiver T, eu boto 2. Em qualquer canto que tiver T aqui, eu boto 2. Vamos lá. Ó. Qual é a minha função? S igual a 3 menos 4 vezes T, tudo isso mais T ao quadrado. Onde tiver T, eu coloco 2. Simples assim. Vamos lá, resolvendo essa questão. S vai ser igual a 3 menos 4 vezes T. Professor, apareceu o T aqui. Onde tiver T, eu coloco quanto? E aí, onde tiver T, coloca quanto? 2. 2. Então, 4 vezes T. Ao invés de 4 vezes T, é 4 vezes 2. Mais T ao quadrado. Ao invés de T, eu coloco o quê? 2 ao quadrado. Acabou-se. Agora eu vou resolver. S vai ser igual a 3 menos 4 vezes 2, 8. Mais 2 ao quadrado, 4. E aí, quanto é que dá isso? S vai ser igual a quanto? 3 para 8, 5. 5. 4 dá 1. Sinal do maior. Menos 1. Menos 1 o quê? Entenderam aqui, gente? Você vai fazer, não? Sinais diferentes subtrai. 8 menos 5. 8 menos 3, 5. Menos 5. Mais 4. Sinais diferentes subtrai. Sinal do maior. Menos 1. Menos 1 o quê? Qual unidade? Segundo. Espaço. Menos 1 metro. Menos 1 metro. Então tá aí, ó. O meu carrinho, ele começou em 3, foi descendo até menos 1. Menos 1 parou e começou a voltar. Então, gente, é entender o que está acontecendo. Uma coisa é você resolver matematicamente. Outra coisa é você substituir os valores e encontrar a física. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Professor, por Liga que lá, é liga metro e lá. não segundo? Pronto, pergunta de Dariane. Por que é metro, professor? A gente está procurando o quê? A própria pergunta, ela já lhe orientou. Ela disse, em que posição? Qual vai ser a posição onde esse carrinho para? Posições, Dariane, são dadas em metros, em quilômetros, em centímetros. Então, posição. Se ele tivesse dito em que tempo ele para, tempo é dado em segundos, horas, minutos, entendeu? Então, ele está perguntando qual vai ser a posição no eixo vertical, qual vai ser o valor do S. Então, tem 3 informações para lhe orientar. Primeiro, eles em que posição? Segundo,
eu estou no eixo vertical, no S. E terceiro, eu encontro o valor do S. Então, essas três informações me dizem que eu estou trabalhando com a grandeza do espaço, que é dado em metros. Entendeu? Essas informações estão no eixo, porque é o valor aqui no eixo vertical. Essa informação está na função, porque é o valor de S. E essa informação está na própria questão, porque ele perguntou qual a posição, em que posição o carrinho muda de sentido, ou em que posição o carrinho para. Então, nesse ponto aqui, acontece duas coisas. Ele para e ele muda de sentido. Então, tá aí, ó, duas questões que podem resolver no Enem. Em que posição ele para? Ele para na posição -1. Em que posição ele muda de sentido? Ele muda de sentido na posição -1. Em que tempo ele para? Ele para em 2 segundos. Em que tempo ele muda de sentido? Ele muda de sentido em 2 segundos. E aí, gente, mais alguma pergunta? Ô, professor, para ser parábola, tem que ser o sorvetão e o vovô é ateu, é? Não pode ser o sorvetinho, não. Pronto, Ou parabéns. tem alguma coisa a ver? Boa pergunta. Veja lá. Vou apagar aqui que a gente já fez, foi? E aí, professora Carmélia, a aula já acabou. Os meninos agora estão com dúvidas, né? Agora é só respondendo aqui as dúvidas dele. Veja lá, Hélio. A parábola só pode ser, Hélio, do sorvetão. Simplesmente do sorvetão. Por quê? Porque parábola são gráficos de funções do segundo grau. Então, você olha para cá. O maior expoente é 2, então é do segundo grau. Então, o gráfico dessa função, sorvetão, é uma parábola, certo? Aí, quando você perguntou, o vovô é ateu, V igual a V0 mais AT. Observe que isso jamais é uma parábola. Por que não é uma parábola? Porque o maior expoente aqui da variável não é 2, entendeu? Então, só olhando para a função, você já sabe que isso daqui é uma reta. Isso daqui é uma reta, entendeu? Simples, simples. Agora, você pode dizer, tá, professor, mas a partir do sorvetão, eu posso chegar nesse outro gráfico. Porque observe aqui, olha. Aqui vai estar a aceleração, né, ó? E aqui vai estar a velocidade. Então, de dentro dessa função, eu extraio essa outra função. Certo? Mas observe que essa função tem esse gráfico. E essa função tem esse outro gráfico. Entendeu? Então, sempre assim. Função do segundo grau, sorvetão, é uma parábola. Função do primeiro grau, vovô ateu, é uma reta. Tranquilo, Hélio? Tá certo, professor. Obrigado. Tranquilo? Mas vocês entendem que a partir dessa função, eu posso montar essa função? Entendem? Sim ou não? Olha lá. Quem é S0? 3. Quem é V0? -4. Quem é A aqui? Aí é quanto? Então, eu posso montar essa função aqui, né? Ó. O V sempre eu vou deixar indicado. E o T sempre vou deixar indicado. Vou substituir somente os valores V0 e A. Quanto é o valor de V0 aí nessa função? Nessa função, o valor de V0 é quanto? E aí? 4. -4. -4. Mais a aceleração. Quanto é a aceleração aí nessa função? A aceleração é quanto? Não, não. Jamais. A gente já tinha falado sobre isso, né? Mas isso é uma dúvida que todo mundo comete. Olha lá, um erro, né? Ó. Porque aqui, quem é 1 não é A. Não é A que é 1. Ele está dizendo o seguinte, ó, a divisão dessa operação aqui, a divisão dessa fração, A sobre 2, me dá como resultado 1. Então, qual é o número que dividido por 2 chega a ser 1? Qual é o número que dividido por 2 resulta 1? Qual é o número? 2. Como é que se resolve isso, professor? Sempre receita de bolo. Eu pego A sobre 2 igual ao valor numérico que ele deu. Está dividindo, passa multiplicando. Então, A vai ser igual a 2 vezes A, 2 vezes 1, 2. 2. Entenderam isso? Então, isso foi dado em aulas passadas. Depois, gente, voltem nessas aulas e vejam essas questões. Você, dica aí para assistir a aula e aprender. Vocês têm que estar assistindo a aula. Não é assistir por assistir, ouvir por ouvir, ver por ver, não. É assistir com o caderno na mão, respondendo a questão. Fez, respondeu. E vai para os exercícios. Responder as 4, 5 questões. Se não responder as questões, não aprende, gente. Por isso que o professor coloca as questões. Mais alguma pergunta, gente? Estamos passando 5 minutos, né? Mas é importante para vocês. Alguma pergunta? Ei, gente, ó, Hélio, José Felipe, Daliane, Kemile, todo mundo, parabéns. Nota 10, show na participação. Então, corram atrás, façam pergunta no chat, lá nos vídeos, ou no chat da plataforma.
no Google Classroom, façam dúvidas, até no meu contato, tem aí, todo mundo tem o meu contato. Tirem dúvidas, façam as perguntas para a gente responder as questões, tranquilo? Metam laço, estudem, se preparem, corram atrás, tranquilo? Ei, gente, valeuzão, bons estudos, boa sorte. Obrigado, professor. Bom final de semana. Camélia, para a senhora também, para todo mundo, bom final de semana. Para vocês também, alunos. Vamos Tchau, estudar. professor. Tchau, Carmela. Bom final de semana. Tchau, meu amor. Bom final de semana. Estude, viu? Se sentir falta de algum Carmela. coleguinha, avise, de simulado. Tchau, meu filho. Professor, Tchau, Davidson. Diga lá. que eu não tô